Graça e paz, Lídias. Chegamos hoje à nossa lição de número 11. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem dado às nossas vidas, pela paz, pela comunhão, por estarmos reunidos para aprendermos desta porção da Tua Palavra, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Então, nós chegamos à lição número 11 desse terceiro trimestre de 2021 e já estamos terminando esse trimestre. Entramos no mês de setembro e nos falta aí mais 2 lições apenas, em que nós estamos falando sobre os reis de Israel e Judá e o juízo de Deus sobre o povo e sobre os reis. Nossa lição tem data de 12 de setembro de 2021 e o tema da nossa lição é o reinado de Ezequias. Semana passada, nós terminamos o Reino do Norte, as 10 tribos, falando sobre o cativeiro do povo de Israel, das 10 tribos que foram levados cativos pelo rei da Assíria. Hoje, nós vamos começar a falar sobre alguns reis do sul, das 2 tribos de Judá e Benjamim, e vamos falar sobre o reinado de Ezequias. Quem era Ezequias, Osana? Ezequias, ele era filho de Acás, que era quem estava governando Judá quando o rei Oséias do Reino do Norte foi levado cativo com o povo. Nós estudamos semana passada. E o rei Acás era um rei que fez tudo que era mal diante dos olhos do Senhor. E depois que ele morre, quem o sucede é Ezequias. E nós vamos conhecer a história dele. Ele foi um rei que temeu o Senhor. E a palavra diz que igual a ele não houve um semelhante a ele no temor ao Senhor, no serviço ao Senhor. E ele, inclusive, é citado em Mateus, capítulo 1, versículo 9 a 10, na genealogia de Jesus. Por quê? Porque ele andou com Deus e fez o que era reto diante dos olhos do Senhor. Nosso textual está em 2 Reis 18, versículo 5, que diz assim: No Senhor, Deus de Israel, confiou de maneira que, depois dele, não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem antes os que foram reis. Verdade prática diz assim: Deus sempre ouve e guarda os sinceros de coração que obedecem, procuram agradá-lo. Deus sempre ouve e guarda os sinceros de coração que obedecem e procuram agradá-lo. Ezequias, ele recebe as bênçãos do Senhor e Deus ouve a oração dele em 2 momentos muito críticos da vida dele, porque havia temor no coração de Ezequias. Quando eu ando em temor ao Senhor, quando eu obedeço ao Senhor, eu vou ter resposta do céu para tudo aquilo que eu buscar do Senhor, porque há no meu coração um temor. Vamos ler Provérbios 8, versículo 3, para nós lembrarmos o que é este temor ao Senhor. Eu tenho temor ao Senhor, ando com o Senhor, nas minhas provações, porque andar com o Senhor não quer dizer que você não terá lutas, só que nós teremos a bênção do Senhor, a mão dele sobre as nossas vidas, nos guiando. Capítulo 8, versículo 13. Olha lá o que diz o versículo 13 de Provérbios 8. O que é o temor a Deus? O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância e o mau caminho e a boca perversa aborreço. Então, se eu digo eu temo ao Senhor, é porque eu aborreço tudo que é mal, tudo que me afasta de Deus, eu aborreço. Vamos à nossa leitura bíblica em classe? Eu quero ler com vocês alguns versículos da leitura bíblica em classe, não esqueça de fazer. E se você puder, leia todo o capítulo 18, 19 e 20 de Reis, 2 Reis, para você entender os detalhes do que foi, do que Ezequias fez aqui. E Crônicas também.
Crônicas capítulo 29 fala sobre as ações de Ezequias também. 2 Reis 18 diz assim: sucedeu que no 3º ano de Oséias, lembra do Oséias lá de Israel, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Quando Oséias começou a reinar no norte, quem está reinando é Acás. Acás morre no 3º ano do reinado de Oséias, e aí começa a reinar Ezequias. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Porém, no ano 14º do rei de Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. Rabsaque, pois, se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e falou e disse: ouve a palavra do grande rei, do rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. Nós vamos entender essa história, como foi que aconteceu. E vamos então ao capítulo 19 de 2 Reis. Eu quero ler só apenas o versículo 20 e 21, no final da nossa leitura aqui, que diz assim: então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Israel, o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Assíria, eu ouvi. Esta é a palavra que o Senhor falou dele: a virgem, a filha de Sião, te despreza, de ti zomba, a filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. Vamos ao nosso ponto central da lição, que é: somos honrados pelo Senhor sempre que permanecemos fiéis e tementes. A fé do rei Ezequias, ela é destacada. E a sua fé não foi superada por nenhum dos reis de Judá, que é o versículo 5 que nós lemos no textual. E Ezequias não dependia de nenhuma aliança com outras nações, porque a bênção de Deus que estava sobre ele lhe era suficiente. Então este é o grande rei, este grande rei que houve em Judá. Ele não se apartou dos caminhos do Todo-Poderoso, como os outros fizeram. E o modo como o Senhor foi com ele, libertando de Senaqueribe, era um sinal de sua grande fé, fidelidade e justiça. Vale a pena ser fiel a Deus, irmãs. Vale a pena andarmos com o Senhor, temermos ao Senhor, sermos fiéis a Ele, alimentar a nossa fé todos os dias, confiar no Senhor. É de onde vêm as nossas vitórias. Vamos à nossa introdução. O reinado de Ezequias foi um dos melhores de Judá. Seu governo foi reto, justo, honesto e agradável aos olhos do Senhor. Ele fez importantes reformas no culto e na adoração a Deus. A partir da destruição dos ídolos de Judá, reestruturou todo o sistema religioso, que culminou num grande avivamento para o povo de Deus. Quem era Ezequias? Aos 25 anos ele começa a reinar. Ele já sabia tudo que o pai dele tinha feito. O pai dele não foi bom diante dos olhos do Senhor. O pai dele não fez o que era bom. O pai dele era mau. Acás era mau. Ele cresce com esse rei. Só que diferente, entenda, diferente dos filhos de Acabe, que fez tudo o que era mal diante dos olhos do Senhor. Ezequias vê a condução que o pai dele faz e como o pai dele governa e as coisas que o pai dele fazia. Ele fala: eu não vou seguir esse exemplo. Eu vou me portar como se portou Davi. A minha referência é Davi, a minha referência é Josafá, a minha referência é Josias. Então eu vou me portar bem, eu vou fazer aquilo que é bom diante dos olhos do Senhor. Então o pai dele morre e ele assume o trono, mas ele escolhe, e é uma escolha, irmãs, entre nós agradarmos a Deus e agradarmos a nossa carne e agradarmos quem está à nossa volta. Se nós escolhemos agradar a Deus, nós vamos na contramão do mundo. Nosso primeiro tópico diz assim: o justo reinado de Ezequias. Um reformista. Vamos lá. Ezequias instaurou uma ampla renovação espiritual do povo de Deus em Jerusalém.
Reuniu os sacerdotes e levitas e lhe propôs uma nova aliança com Deus. Se você puder conferir o texto de 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 4 ao 11, descreve exatamente como foi feito isso, a limpeza que ele fez no templo para que o povo voltasse a adorar a Deus. Mas o que se destaca aqui, olha, Ezequias instaurou uma ampla renovação espiritual do povo de Deus. Havia um povo que estava corrompido. Havia um povo fazendo tudo que era desagradável aos olhos do Senhor. Mas a liderança desse rei, Ezequias, ela passou por cima de toda essa adoração do povo a ídolos, cultos que desagradavam a Deus, desobediência. Na contramão disso tudo vem Ezequias e lidera o povo, lidera os sacerdotes e põe tudo em ordem. E a palavra do Senhor diz assim que quando o justo governa, o povo se alegra. Mas não é só simplesmente, Provérbios 29, 2, que está escrito isso. Não é simplesmente nós, como povo de Deus, que nos alegramos. Quando o justo governa, todos se alegram. E quando o ímpio governa, o povo lamenta e chora. Esta aliança incluiria uma reforma radical no comportamento e na espiritualidade do povo. Nós passamos por mudanças, irmãos, quando nós optamos por fazer como Ezequias fez, de adorar o Senhor, de ter fidelidade ao Senhor, de andarmos em retidão no temor do Senhor e agradar ao Senhor. Nós vamos passar por mudanças radicais na nossa vida espiritual. Porque principalmente nós começamos nos dobrando diante do Senhor, falando com o Senhor, querendo uma mudança de vida. E isso vai nos mudar, e isso vai impactar quem nos vê. E isso vai impactar ao nosso redor, onde nós trabalhamos, onde nós convivemos, nosso ministério na igreja. Essas mudanças vão trazer impacto. O rei mandou destruir os altares pagãos, reabrir as portas do templo, restabelecer as ofertas e os sacrifícios, instituir os ofícios sacerdotais e ainda celebrar a Páscoa. Tudo aquilo que Deus deu como mandamento para o povo no tabernáculo, de como o sacerdote deveria manter o culto, manter aceso, receber as ofertas, manter aceso o altar, receber as ofertas. Isso foi se perdendo na confusão que os reis foram trazendo, na dissensão que os reis foram trazendo, na falta de temor dos outros reis que fizeram mal que era aos olhos do Senhor. O povo se perdeu. E Ezequias, ele traz isso de volta, ele restabelece. A despeito de tudo isso, o que mais se destaca nas atitudes de Ezequias é que ele se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele e aguardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Tudo aquilo que estava na lei, que deveria ser feito, ele priorizou obedecer, fazer o que era bom diante dos olhos do Senhor. Assim, o rei Ezequias tinha um coração disposto a fazer a vontade de Deus no reino de Judá. E Paulo, lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, ele diz assim que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ele foi fazer aquilo que era bom, que ia agradar o Senhor, porque ele sabia que essa vontade de Deus era boa, perfeita e agradável. Por isso ele reuniu os sacerdotes demais, levitas e lideranças para reconhecer o verdadeiro estado pecaminoso da nação. Ezequias tinha um coração quebrantado e por isso foi reformista. Tudo quanto ele pôs a mão para fazer, o Senhor abençoou, porque ele tinha um coração adorador, ele tinha um coração que se voltava para o Senhor. Ele temia o Senhor, queria agradar ao Senhor e queria restabelecer o culto em Israel, que o povo voltasse, deixasse as suas mazelas, deixasse tudo aquilo que desagradava ao Senhor e voltasse para o verdadeiro Deus. E ele conseguiu fazer porque a mão do Senhor foi com ele. Segundo subtópico, a purificação dos lugares sagrados. Com a convocação de Ezequias, os sacerdotes levitas se reuniram e se prontificaram a purificar e santificar a casa de Deus. Ele é um líder que se levanta, que tem autoridade para se levantar, que não se acovarda e ele chama o povo com responsabilidade para isso. Se você leia, por favor, 2 Crônicas 29, versículo 3 e 5. Aliás, vamos ler agora.
2 Crônicas, capítulo 29, versículo 3 e 5. Veja bem, ele, no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, olha, de início, ele já saiu fazendo o que precisava. Abriu as portas da casa do Senhor e as reparou, e trouxe os sacerdotes, os levitas, e os ajuntou na praça oriental e lhes disse: ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e o deixaram e desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor, e lhe voltaram as costas. E você vai continuar na leitura aí, para você entender como essas ordens são aceitas. Então, no primeiro ano, primeiro mês, assim que ele começa a reinar, ele já institui todas as mudanças. Já chama o povo para a responsabilidade, falando: olha, quem veio antes de nós, nossos pais fizeram o que era errado, mas nós vamos fazer as coisas diferentes por aqui. A purificação foi tão completa que no relato do segundo livro de Crônicas, no capítulo 29, e versículos 18 e 19, a palavra todos é repetida várias vezes no texto. Nada ficou de fora. A santificação. Ele institui, ele traz o povo para santificar o templo, para santificar as vestes, para mudar de vida. E nós sabemos, irmãos, que nós como igreja, trazendo para o nosso contexto de hoje, nós precisamos nos santificar todos os dias. A salvação é de graça, mas a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, ela é contínua, ela é todos os dias. Hoje eu sou mais do que ontem, amanhã eu vou ser mais do que hoje, porque aquilo que eu fiz hoje, que eu sei que desagradou o Senhor, amanhã eu não vou fazer. Então essa santificação, quando vivemos uma vida de santificação, nós vamos influenciar as outras pessoas. Por que Ezequias tinha uma autoridade para poder fazer todas essas mudanças? Porque ele era um homem que temia o Senhor e dava testemunho disso. A vida dele confrontava quem não fazia o que agradava a Deus. E as pessoas falaram: não posso. Todos resolveram, escolheram seguir a ordem do rei. Aqueles que fizeram o mal influenciaram para o mal, mas o que veio depois para poder fazer o bem, ele influenciou de maneira que as pessoas mudaram de atitude, a começar dos sacerdotes, a começar dos levitas, que ele reuniu e falou: nós vamos fazer um culto ao Senhor e vocês vão santificar para isso. Então a santificação, ela é progressiva, ela é todos os dias nós vamos nos santificando. E nada ficou de fora, nada fica de fora da nossa vida no que diz respeito a santificar, a estar preparados, a estar buscando o Senhor. Terceiro subtópico, a adoção nacional. A fim de restabelecer o culto a Deus, Ezequias convocou os maiorais da cidade para estarem na casa do Senhor. Ali foram oferecidos diversos sacrifícios para a reconciliação de todo o Israel. E foi nesse momento de muita comoção que o rei, seus assessores e toda a congregação de Israel se prostraram diante do Senhor. Vamos ler esse versículo 29, capítulo 29 de Crônicas, de 28 e 29, para nós vermos esse momento maravilhoso em que eles se prostram diante do Senhor. Abra sua Bíblia lá em Crônicas, irmãs, para você ficar com mais facilidade de achar os capítulos da Bíblia, se você ainda não tem essa prática. 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 28 e 29. E olha só o que o escritor diz: e toda a congregação se prostrou quando cantava o canto e as trombetas tocavam. Pensa que lindo. Tudo isso até o holocausto se acabar. E acabando de oferecer o rei, todos quantos eles se acharam, se prostraram e adoraram. Então o rei Ezequias e os maiorais disseram aos levitas que louvassem o Senhor com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente, e louvaram com alegria, e se inclinaram e adoraram. E o louvaram com alegria e se inclinaram e o adoraram, porque a glória de Deus tomou conta de toda a casa. Depois que tudo estava organizado, que ele fez a purificação, toda a casa encheu-se da glória de Deus. Por quê? Porque quando nós nos dispomos a adorar o Senhor, nós vamos receber a presença do Espírito Santo.
E se eu estou me santificando, se eu estou colocando a minha vida no altar, se eu estou buscando do Senhor essa presença do Espírito Santo na minha vida, ela vai gerar frutos de gratidão, ela vai gerar frutos de adoração ao Senhor. Síntese do tópico 1. Quando nos voltamos para Deus, as mudanças de comportamento e as atitudes são inevitáveis, pois sua santidade nos constrange. Amém? Vamos ao nosso segundo tópico. Senaqueribe invade Judá. As ameaças de Senaqueribe é o nosso primeiro subtópico. O Império Assírio estava em franco crescimento e ele havia invadido várias nações do Oriente Médio, inclusive Israel, que fora levada para o cativeiro. Agora Senaqueribe, rei da Assíria, achava que poderia fazer o mesmo com Judá. Foi então que resolveu expedir seu poderoso exército para sitiar Jerusalém e ameaçar o rei Ezequias, visto que ele havia se rebelado contra o governo assírio. Senaqueribe, ele vem de uma linhagem de reis da Assíria, e o império da Assíria, como nós vimos na lição passada, ele cresceu. Ele estava em franco crescimento e ele estava dominando todos os inimigos. Lembram que a capital da Assíria era Nínive? Que eles pegavam os povos conquistados e dispersavam pela terra para tirar o povo da sua nação e não deixar que eles voltassem a se organizarem com força para derrotar o reino da Assíria. Então, o rei Oséias é levado junto com o povo de Israel para a Assíria, para as cidades que eles determinaram, são dispersos. E Senaqueribe, que vem depois do rei Salazer, vamos só conferir aqui para eu não falar o nome do rei errado, irmãs. Isso. O rei da Assíria, ele sobe contra o povo de Israel e esse rei, ele toma Israel e vai embora. E Senaqueribe, que vem depois dele, ele fala, vou continuar na mesma toada, porque a Assíria é um grande império e eu vou conquistar todas as terras que ainda não foram conquistadas. Como o reino do norte já tinha sido levado, o que restava para ele? O reino do sul. E ele falou, vou subir contra Jerusalém e vou tomar o reino de Judá, das mãos de Ezequias. E é aí que ele vai descobrir a diferença entre aqueles que temem ao Senhor e aqueles que não temem ao Senhor. Ele sobe para sitiar e ameaçar o rei Ezequias. Ezequias, quando vê que ele está subindo contra Jerusalém, ele entra na cidade, em Jerusalém, pega todo o ouro que está disponível, ele entra no templo, tira toda aquela cobertura de ouro que havia nas peças, ele tira tudo aquilo, reúne a maior porção de ouro possível e manda entregar a Ezequias. Fala, você está querendo um imposto? Você está querendo aqui um valor para você não entrar na minha terra? Ok, eu estou disposto a te dar esse valor. E ele manda esse ouro todo para Ezequias. Só que Ezequias falou, não estou querendo ouro, eu quero conquistar a sua terra e vou subir contra você. Isso no capítulo 18 de Reis, tá, irmãos? Quando eu disse para vocês lerem todo o capítulo 18, para vocês entenderem como foi que ele fez isso. E aí, ele diz para ele assim, olha, você acha que a sua aliança, quando ele recebe o ouro, ele fala com Ezequias, você acha que a aliança que você tem com esse rei do Egito aí, que não é nada para mim, vai te salvar de alguma coisa? Não confia nesse rei, não. E aí ele manda um emissário. Durante o cerco a Jerusalém, Senaqueribe, por meio dos seus oficiais, usou como estratégia intimista a difamação de Ezequias e afrontamento da grandeza do seu Deus, lá no capítulo 32 de 2 Crônicas. Como seu propósito era abalar a moral do rei e do povo, todas essas injúrias foram pronunciadas em hebraico. O povo de Israel sempre passou por essas questões, dos levantes que vêm para poder destruir.
Senaqueribe, ele manda os emissários dizer para ele, olha, o rei do Egito não vai te ajudar e seu Deus também não vai. E chega Rabsaque com essa mensagem para advertir Ezequias. E a mensagem de Rabsaque, irmãs, ela era uma típica ostentação assíria planejada para destruir a confiança. Ele fala, olha só, os outros deuses não puderam conosco, com o império da Assíria, que é grande. E eles usam, veja bem, as intimidações de Satanás, quando nós somos intimidados, quando o inimigo se levanta para nos fazer parar. Eles usam. Ele fala que o próprio Deus está com ele. Assim como entregou o reino de Israel, entregaria a ele também. Porque Oséias fez o que era mal diante do Senhor, e o povo de Israel não se arrependeu do que tinha feito. Isso aqui acontece depois do povo se derramar diante do Senhor e voltar a adorar o Senhor, que é o que as 10 tribos do Reino do Norte não fazem. Então o rei da Assíria se levanta contra o Reino do Norte e os toma. Mas aqui Ezequias, ele tinha uma ação diferente, o povo já tinha se reconciliado com o Senhor. Mas Senaqueribe continua achando que ele tem poder para chegar e tomar, e ele diz, os outros deuses não puderam livrar o povo, você acha que o seu Deus vai te livrar? Mas ele não fala isso na língua assíria, conversando com o capitão de Ezequias. Ele fala isso em hebraico, com toda a população que estava ali em volta ouvindo, para justamente lançar um terror no meio do povo. Para o povo pensar assim, olha, do jeito que eles levaram Israel, e aqui eles já sabiam que tinham levado, já tinha 3 anos que o povo tinha ido embora. Eles já sabiam o que tinha acontecido. Eles disseram, onde está a nossa confiança? Com certeza nós não poderemos contra o grande exército da Síria. Nós servimos um Deus grandioso. Irmãs, preste atenção, trazendo para a nossa vida. Nós estamos numa batalha todos os dias, uma batalha espiritual, uma guerra. E nós somos afrontadas, nós somos intimidadas, nós somos difamadas. Para o quê? Para nos fazer parar. Para que nós não tenhamos coragem de agir, para que nós fiquemos pelo caminho com medo. E tem pessoas que falam na mesma língua nossa, no nosso dialeto, na maneira que nós entendemos, para nos fazer parar. E às vezes nós achamos até que é do Senhor que aquela pessoa está dizendo aquilo, quando não é. Tenhamos a mesma sabedoria que teve Neemias. Neemias, no capítulo 6, no versículo 3, ele está reconstruindo os muros de Jerusalém. Ele volta, junta tudo que ele precisava e começa a reconstrução dos muros. E quando ele está lá em pleno trabalho, chega Sambalat e Tobias, vindo do reino do norte, lá de Samaria. Ele sai de Samaria para vir em Jerusalém incomodar o outro que está trabalhando. E aí o que acontece? Neemias fala com eles assim, olha só, eu estou fazendo uma grande obra e não vou descer. Porque se eu descer, eu vou ter que te parar o que eu estou fazendo. E eu não posso parar. Então, quando você for atacada, quando você for afrontada, quando chegar alguém para intimidar você, para você parar aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos para fazer, não pare, não desça do muro. Não desça daquilo que o Senhor está te mandando fazer. Continue fazendo, porque o Senhor vai te dar a vitória. Seja lá o que tiver que ser tratado, Deus vai conduzir para você. Então, Satanás, ele usa armas para nos parar. E o que Senaqueribe fez foi usar armas. Mandou cartas para Ezequias, mandou mensageiros para Ezequias para fazer Ezequias recuar. Nosso segundo subtópico diz assim, o temor do rei Ezequias. As ameaças dos assírios pasmaram Ezequias e o medo se espalhou por toda a corte de Judá, o que levou o rei a consultar o profeta Isaías. E a palavra dele foi de vitória para o povo de Deus. Aqui aprendemos que a obediência a Deus não é sinônimo de ausência de problemas e enfrentamentos. Entretanto, a mão protetora do Altíssimo nunca deixa o seu povo desamparado. É importante nós termos, irmãs, pessoas que orem conosco, pessoas que nos encorajem na caminhada, pessoas que vão descer na oração conosco.
Nós estamos no grupo das irmãs, estamos fazendo a campanha de 3 vezes ao dia, 21 dias. O tema da nossa campanha é Por Esta Causa Me Coloco de Joelhos. E nós temos visto irmãs contando testemunhos no nosso grupo a respeito das respostas de orações. Tem dia que eu não vou conseguir orar sozinha, mas as irmãs, quando dobram os joelhos, automaticamente eu penso, eu vou dobrar o meu também, eu não vou conseguir falar, porque a minha alma está angustiada, mas só o fato de eu me ajoelhar e chorar diante do Senhor, sabendo que tem uma irmã orando comigo, isso vai me fortalecer. E o Senhor vai agir em meu favor, e o que nós não podemos é desprezar a companhia uma das outras, de buscar ajuda, irmã, busque ajuda para a sua causa. Se você não quer contar o que está acontecendo, o Senhor conhece o que você está passando, mas não deixe de buscar, porque foi isso que Ezequias fez. O povo todo paralisou, todo mundo temeu, claro que temeu, porque a Síria era um grande império e eles eram perversos, já tinha tomado o outro lado do reino. Mas o que Ezequias faz? Ele vai conversar com Isaías, ele vai buscar de Isaías uma solução, uma apresentação diante do Senhor. Quem sabe os dois não oraram juntos, para que o Senhor trouxesse para um bálsamo para o coração de Ezequias e direcionasse Ezequias como ele deveria fazer. Então, fechando o nosso tópico 2, nosso inimigo não tem nenhum poder sobre nós. Todas as suas pretensões passam pelo crivo e aprovação do Senhor. Tudo. Quando nós estudamos a história de Jó, Satanás se apresenta diante do Senhor e o Senhor fala com ele, você viu meu servo Jó? Satanás diz, ele é assim porque ele não passa por provas. Ele não tem dificuldade na vida. O Senhor falou com ele, você pode ir lá e tirar tudo. Você só não pode tocar na vida dele. Então, há um limite. Há um até onde pode ir. Deus, ele tem controle sobre toda a nossa vida, tudo que nós fazemos, tudo que nós passamos. Ele está no barco conosco. Jesus estava no barco, as tempestades vieram, não era ausência de problema, haveria ausência de problema só porque Jesus estava no barco. Mas quando Jesus se levantou do barco, ele acalmou a tempestade. Então nós somos servos do Senhor, nós adoramos ao Senhor, nós vamos passar por problemas, mas nós temos que confiar que em todas as coisas o Senhor nos dará o livramento. Amém? Vamos ao nosso último tópico, a oração do rei e o livramento do Senhor. O primeiro subtópico, a oração confiante de Ezequias. Para intensificar ainda mais a sua estratégia do medo, o rei assírio enviou cartas atrevidas e ameaçadoras ao rei Ezequias. 2 Crônicas 32, 17. Essa história de Ezequias com Senaqueribe, irmãos, ela é tão conhecida que ela é citada nos 3 capítulos de Reis, ela é citada em 4 capítulos de Crônicas, 2 Crônicas, e ela é citada também no capítulo 38 de Isaías. A mensagem exigia a rendição de Jerusalém, mas o rei de Judá apresentou essas cartas diante do Senhor e orou fervorosamente. Nessa oração, Ezequias agradeceu a Deus e declarou sua soberania sobre tudo e todos. E apresentando as afrontas de Senaqueribe, pediu ao Eterno que livrasse daquele inimigo. Ezequias teve medo, o povo tremeu. Só que quando as cartas abusadas de Senaqueribe começam a chegar, Ezequias sabia que ele temia ao Senhor. Ezequias sabia que o povo tinha se dobrado diante do Senhor e reconciliado. Então ele pega as cartas e leva e vai e apresenta ao Senhor. Experimente apresentar ao Senhor as suas dificuldades, irmãs. Escreva uma carta para Deus, contando tudo aquilo que você acha que Ele não sabe, mas Ele sabe, mas Ele quer ouvir de você. Escreva tudo e apresente diante do Senhor. Você vai ver a resposta do Senhor na sua vida. Porque Deus não nos deixa sem resposta. Deus não nos deixa sem saída. Deus não nos deixa na mão do inimigo. Há um tempo para vencermos e é o tempo determinado do Senhor, mas o Senhor não nos deixa sem respostas. Então Ezequias, ele pega tudo e apresentando as afrontas de Senaqueribe, pediu ao Eterno que livrasse daquele ímpio. Primeiro ele agradece a Deus
ele declara a soberania de Deus sobre tudo e todos, que ele não tinha poder para fazer nada daquilo, que ele não era capaz de vencer, mas que ele reconhecia que Deus era soberano sobre tudo e todos. E aí ele apresenta as afrontas de Senaqueribe. Vamos ao nosso segundo subtópico. Deus conforta o rei. Deus usou o profeta Isaías para confortar o rei Ezequias e mostrar que estava com ele. E o Senhor disse que tinha ouvido as orações do rei a respeito do atrevimento de Senaqueribe. Aquele ímpio havia afrontado e blasfemado do verdadeiro e único Deus. Naquela mesma noite, sem que Ezequias usasse qualquer arma, o Senhor dos Exércitos lhe deu o livramento. Um anjo do Senhor foi enviado por Deus e matou de uma só vez 185 mil homens, 185 mil assírios. Você pensa que 185 mil estavam sitiando Jerusalém, cercaram Jerusalém. E um anjo do Senhor desce e mata 185 mil. O fim de Senaqueribe não poderia ser mais trágico. Foi assassinado pelos próprios filhos. E eu quero só ler com vocês, irmãs, 2 Reis, capítulo 19. A maneira como o Senhor fala com Ezequias para falar através de Isaías. Olha só, capítulo 19, versículo 28. Por causa do teu furor contra mim, porque a tua revolta subiu aos meus ouvidos, portanto porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho de onde vieste. E o que acontece aqui? Quando Senaqueribe acorda pela manhã, ele vê que a morte passou pelo arraial. Os homens estão mortos. Ele ouve com um grande estrondo aquilo tudo. Se perturba e volta para a Síria. E quando chega lá, que ele está no templo adorando o Deus dele, que ele acha que é o Todo-Poderoso, os dois filhos entram e o matam. Gálatas 6,7 diz assim: de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, isso também ceifará. Apresenta diante do Senhor as suas lutas, as suas batalhas, tudo aquilo que tem afrontado a sua fé, tudo aquilo que tem afrontado o Deus a quem você serve. E descansa no Senhor, porque o Senhor tem livramento, assim como o Senhor levantou um anjo para dar um grande livramento para Ezequias, porque o coração de Ezequias era voltado para o Senhor. O Senhor, ele levanta anjo, ele levanta pessoas, ele destrói tudo aquilo que está contra nós para nos dar a grande vitória. Ele colocou um anzol no nariz de Senaqueribe e fez ele voltar pelo mesmo caminho que ele veio, e é isso que o Senhor fala através do profeta Isaías. Eu vou fazer ele voltar pelo mesmo caminho que ele veio. Então, seus inimigos vão embora pelo mesmo caminho que eles vieram. Basta você confiar no Senhor. Não deixar de crer que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, tem o controle sobre a nossa vida e nos garante a vitória. Mas se nós nos prostrarmos, o adorarmos, entregar a Ele a nossa verdadeira adoração, o Senhor é fiel para conosco. Coloca sua fé em ação, creia na fidelidade do Senhor, confie naquilo que o Senhor tem te prometido. Vamos à nossa conclusão? A lição que aprendemos nessa história é que ninguém pode afrontar e zombar do Todo-Poderoso e ficar impune. O reinado de Ezequias foi muito diferente da maioria dos reis de Judá, pois ele foi temente ao Senhor e confiou nele nos momentos mais difíceis de seu reinado. Ezequias nos deixou uma grande lição. Deus sempre ouve os sinceros de coração que confiam nele, mesmo diante do medo e da insegurança. Foi diferente do povo de Israel, das 10 tribos do Reino do Norte? Foi. Por quê? Porque o rei Oséias fez tudo o que era mal diante dos olhos do Senhor. Mas Ezequias não. Ezequias, ele escolheu fazer o caminho contrário do pai dele, Acás, e ele escolheu seguir o exemplo de Davi, que foi de adorador
de servir ao Senhor, de reconhecer que sem Deus ele não poderia governar a grande nação de Judá. Amém, irmãs? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por tudo que tem nos concedido. Continue abençoando, ó Pai, a tua igreja, abençoando as tuas filhas que estão participando dessas aulas e aprendendo de ti, assim como a mim, Senhor. Eu quero, Senhor, agradecer por tudo quanto tem nos dado, por aprender essa palavra, por ministrar ao nosso coração. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém.